O senador Marcos Duval, do Podemos, voltou a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o suposto plano para gravar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o objetivo de anular as eleições do ano passado. No primeiro depoimento, o senador disse que o plano foi abordado numa reunião com o então presidente Jair Bolsonaro e com o então deputado Daniel Silveira. E que Bolsonaro se manteve calado e que em nenhum momento o ex-presidente negou ou se mostrou contrariado com o plano. Desde então, Marcos Duval já apresentou várias versões sobre o episódio. Hoje, o senador reafirmou que o plano foi ideia de Daniel Silveira e voltou a dizer que Bolsonaro ficou calado. Na semana passada, o ex-presidente também prestou depoimento sobre o caso. Ele confirmou a reunião, mas negou a discussão sobre um golpe. A defesa de Daniel Silveira afirmou que o senador não tem credibilidade para acusar o cliente, porque já deu várias versões sobre o mesmo fato e que a iniciativa da reunião foi de Marcos Duval, que pediu a Silveira para levá-lo a Bolsonaro. Eu já postei lá no meu blog a informação que está num relatório da Polícia Federal, que são conversas do Marcos Duval com outras pessoas sobre esse suposto plano golpista. E ele fala assim: estou com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir Lula. E em outro trecho, ele se coloca na seguinte posição de importância, sempre uma autoatribuição de relevância. Simplesmente está em minhas mãos o destino de 2 presidentes. Como vocês viram, o Marcos Duval se achava um grande estrategista, inclusive tentou empurrar a culpa toda para o Daniel Silveira. Porém, foi revelado hoje que a Polícia Federal interceptou mensagens de WhatsApp do senador, onde ele diz explicitamente que trabalha há 2 anos para prender o Alexandre de Moraes. As mensagens são de fevereiro de 2023. Parece que agora, qualquer narrativa que ele inventar, não se sustentará mais, diante dessa prova robusta. Ele não terá como jogar a culpa para outros. Falando em culpa, a Polícia Federal realizou hoje talvez a etapa mais importante da Operação Lesa Pátria. Vamos ver por quê. Porque eu estou contando aqui que, para além das buscas, também há outras medidas. Bloqueios de bens, como a Isa contou, tem também bloqueio e apreensão ali de passaportes e de armas. Me disseram que, em relação às armas, existem armas de alto valor. Como o foco hoje é quebrar as pernas, digamos assim, né, que é o termo que os investigadores usam para descapitalizar os financiadores, então eles estão abarcando tudo isso para ter o dinheiro ali bloqueado, sequestrado, como se diz judicialmente, e garantir um ressarcimento. Afinal, a gente está tratando de prejuízo de 40 milhões e um bloqueio geral nessa operação de 40 milhões de reais. Gente, a questão concreta que a Leilane tocou e que é importante a gente mostrar aqui. Eu já tinha contado isso no Conexão e hoje está muito claro porque são mais de 50 mandados de buscas. São pessoas que ou alugaram esses ônibus ou intermediaram os pagamentos para viabilizar essa logística e os golpistas chegarem. Como vocês viram, hoje, a operação da PF mirou os grandes financiadores, do 8 de janeiro. Por isso, é considerada uma etapa muito importante da operação. Falando em dinheiro, hoje, foi revelado também que o COAF vê suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações da Carla Zambelli. No documento, o COAF diz que a suspeita de lavagem de dinheiro se deu em uma conta PayPal pessoal da deputada, por meio da qual ela recebeu doações do movimento, nas ruas, do qual foi fundadora. Segundo o COAF, os recursos recebidos por Zambelli, por meio da conta PayPal, foram posteriormente transferidos pela parlamentar para uma conta pessoal dela no Banco Itaú. As movimentações na conta PayPal, mencionadas pelo COAF, ocorreram entre 3 de fevereiro de 2017 e 1º de julho de 2019, período que engloba a primeira campanha de Zambelli a deputada federal, em 2018. De acordo com o relatório do órgão, durante esse período, as transações nacionais na conta de Zambelli, do PayPal, somaram R$197 mil, já as transações internacionais, R$683. Agora, o relatório do COAF. O COAF aponta que a deputada utilizou fez pagamentos de R$94 mil ao longo de 7 meses, que é justamente o valor repassado da cota parlamentar para Jean Hernani. Esse é o mesmo valor e a mesma frequência declarados por Zambelli como pagamento à empresa da mulher dele.
Portanto, o que o COAF sinaliza, indica, é de que esses pagamentos feitos para a empresa da mulher de Jean Hernani acabaram caindo na conta do próprio Jean Hernani. O COAF aponta também que Hernani tem uma movimentação de recursos incompatível com a atividade econômica e a capacidade financeira e que fez movimentações de R$16 mil com um menor de 17 anos, cuja capacidade financeira, segundo esse relatório do COAF, remetendo a agências privadas, é de R$225. Portanto, essas informações agora já estão de posse da CPI dos atos golpistas, que vai analisar e ver aí como é que vai proceder com isso. Nós estamos tentando contato com as defesas de Carla Zambelli e também do Jean Hernani. Outro, que também está cada vez mais ferrado, e se não fizer um acordo de delação robusto, entregando tudo que sabe, vai afundar cada vez mais, é o Mauro Cid. Digo isso porque Fábio Weingarten, advogado de Jair Bolsonaro, teria afirmado que, desde março deste ano, Mauro Cid sabia que joias luxuosas recebidas eram de interesse público. Desde março, o tenente-coronel Mauro Cid, que é essa peça central em toda a investigação da polícia, ele sabia que as joias recebidas pelo governo Bolsonaro eram de interesse público. Essa afirmação do Cid foi feita num diálogo por mensagem no WhatsApp com o Fábio Weingarten, que é advogado de Jair Bolsonaro e também atua como assessor de comunicação de Bolsonaro. E essas mensagens, elas foram reveladas pela jornalista Juliana Dalpiva, do UOL, e confirmadas aqui pela nossa equipe do Estúdio I. Queria jogar lá no blog, que eu coloquei lá no blog, e vou jogar já as mensagens para a gente poder comentar, mas é muito impressionante para mim, quando eu tive acesso a esses relatos, que mostram exatamente como o Cid já estava, depois do governo Bolsonaro, ele ainda estava, na verdade, mesmo sem estar na segurança de Bolsonaro, trabalhando para o ex-presidente, só que seguindo essas ordens legais. Porque, assim, mesmo se essa for a estratégia dele, eu vou lá resgatar as joias, porque era uma ordem do presidente. Tá bom, acabou o governo, gente, a gente está falando de março desse ano. Ele, como militar da ativa, a gente está falando de março de 23, ele continuou operando e trabalhando para Bolsonaro, no caso das joias. Então, eles sabiam, no meu entender, aí é minha opinião, que eles não podiam deixar ponta solta, porque isso podia parar na investigação da polícia, que foi o que acabou acontecendo. Então, assim, e uma certa certeza também de impunidade, porque isso foi em março, ele foi preso em maio, 3 de maio, ele continuou nas trocas de mensagens, ele continuou. Tem mensagem com o ACF, tem os e-mails que a gente agora sabe por causa da CPI. Produção, por favor, jogue as mensagens dele aqui na tela para a gente poder ler e comentar do que se tratam. Acho que vai ficar mais claro. 5 de março, portanto, depois que o caso das joias, ele veio à tona pelo jornal Estado de São Paulo, o Mauro Cid, em um diálogo com Weingarten sobre o caso das joias, ele diz o seguinte, abre aspas, é interesse público, mesmo que sejam privados, fecha aspas. Segue o Cid. São bens de interesse público. Pergunta para eles se os bens, né, de Collor, FHC, Lula e Dilma pagaram algum imposto. Esse segundo relógio é o que está aí. É o mesmo tratamento que seria dado ao primeiro. Foi entregue o relógio e deu entrada no acervo. A mesma coisa que foi feita no primeiro e a ser feita no segundo. Fecha aspas.